Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando a nossa história da salvação, hoje nós veremos um atributo de Deus, uma característica de Deus que é muito, mas muito importante, e por isso é necessário nós buscarmos entendê-la, compreendê-la, apesar de que este é o maior mistério da Igreja Católica. Algo que é difícil de entender, mas nós cremos, e Deus mesmo nos revelou isso, a Trindade Santa, um Deus que é uno, mas que é três pessoas. Então, são três pessoas que juntos são um único Deus. E nós veremos isso, um pouco mais sobre isso hoje, neste episódio, e tentaremos compreender um pouco mais, ver o que significa tudo isso e por que isso é importante para a nossa história da salvação. Então, no Antigo Testamento, não há passagens muito claras sobre a Trindade, apenas alguns vestígios e insinuações que são bem tênues. E a gente não pode, apenas olhando para o Antigo Testamento, ver a presença da Trindade, reconhecer a presença da Trindade, que Deus é trino. Porque uma coisa é importante nós entendermos, que apenas pela intuição, apenas pela racionalidade, o homem jamais compreenderia que Deus é trino, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não teríamos como entender isso. Nós apenas compreendemos a Trindade de Deus porque Jesus Cristo, no Novo Testamento, nos revelou a Trindade, nos revelou o Pai. Quem vem a mim, vai ao Pai. O Pai está em mim, eu estou no Pai. Quando eu subir aos céus, eu enviarei sobre vós o Espírito Santo. Então, no Novo Testamento, a presença da Trindade ela é muito clara. Jesus fala da Trindade, Jesus fala do Pai, Jesus fala do Espírito Santo. Jesus fala... nos evangelhos estão que o verbo se fez carne, o verbo que desde antes da criação do mundo lá estava o verbo, tudo foi criado por ele, sem ele nada foi feito. Então no Novo Testamento há várias passagens claras sobre a Trindade e a fé da igreja, a tradição, o magistério confirma a Trindade. Mas no Antigo Testamento não há tão claro assim, e nós só percebemos estas passagens breves, pequenas, à luz do Novo Testamento. Mas, se não fosse a revelação de Deus, Deus nos mostrar a Trindade, nós jamais conheceríamos a Trindade. Então é importante nós termos primeiramente isso claro. Em quais passagens no Antigo Testamento nós encontramos vestígios sobre a Trindade? Logo no comecinho, em Gênesis 1, 26, há uma passagem que diz assim, que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos. No plural, um verbo que está no plural, façamos, então já significam que é mais de uma pessoa. Depois há outro sinal na história de Abraão, de 3 anjos que visitaram Abraão para anunciar o nascimento de Isaac. E deste mistério, às vezes a igreja por vezes vê a presença da Trindade, destes 3 anjos. Outra passagem que fala também quando os serafins, os anjos, proclamam Santo, 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 3 vezes Santo é o Senhor Deus do Universo. Aí podemos também ver de relance a presença da Trindade. Em alguns livros do Antigo Testamento, especialmente no Provérbios 8, 22, 24, tem uma passagem que diz assim, o Senhor me criou como primícia de suas obras. Desde o princípio, antes do começo da terra, desde a eternidade fui formada, antes de suas obras nos tempos antigos. Ainda não havia abismos quando fui concebida. Se referindo ao Verbo, a geração eterna do Verbo pelo Pai. Então estas são passagens que de forma tênue, vestígios, apenas como sinais, nos revelam a Trindade no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento há várias passagens e você pode acompanhá-las aí no textinho base,
que tem todas as citações bem certinho, as passagens bíblicas. Mas desde a anunciação do Verbo já percebemos a Trindade. No nascimento de Cristo percebemos a presença da Trindade. No episódio da perda e do encontro de Jesus no templo. No batismo de Jesus, de forma bem clara, percebemos a Trindade. Na transfiguração de Jesus, são passagens que deixam bem clara a presença de Deus. Olha, por exemplo, no batismo. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água, eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele em forma de pomba o Espírito de Deus, terceira pessoa da Trindade. E o céu baixou uma voz, o Pai falando: eis meu Filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Então, fica claro, né, a presença da Trindade, a realidade da Trindade. Em tantas outras passagens, na morte e ressurreição de Cristo, ao enviar os discípulos para a missão, em Pentecostes. Então, todas estas passagens há inferências claras da Trindade. Um Deus que é uno em três pessoas desde toda a eternidade. Então, desde sempre, Deus é uno em três pessoas. Então, de forma sintética, como podemos definir a Trindade? De forma objetiva, fácil? O Filho é o proceder eterno do Pai e o Espírito Santo é a mútua relação de amor que o Pai tem pelo Filho e que o Filho tem pelo Pai. A mútua relação de amor que procede do Pai e que o Pai recebe do Filho. Então fica uma forma clara de entender que o Filho procede do Pai e o Espírito Santo é esta mútua, recíproca relação de amor entre o Pai e o Filho. Então a Igreja Católica ela fala de duas processões. Esta é a palavra, processão, o Filho e o Espírito Santo que procede do Pai. No credo niceno-constantinopolitano, nós rezamos assim: gerado não criado consubstancial ao Pai. Ou seja, o Filho e o Espírito Santo não são criados pelo Pai, mas são gerados, são consubstancial, possuem a mesma natureza, a mesma substância, o mesmo ser. Para ficar claro aqui, ó, essas duas processões, elas são chamadas imanentes. Por quê? Porque elas estão contidas em Deus. E uma forma da gente entender isso é a gente diferenciar ela da criação do mundo, do homem, que nós chamamos de criação transeunte, ou seja, que está fora de Deus. Então, a criação imanente está contida em Deus, que é a geração do Filho e do Espírito Santo, e a criação transeunte, que está fora de Deus, que é o homem, o mundo, o universo. Então, há essas duas diferenças. Então, por ser processão, compreende-se a distinção das pessoas em Deus. E por ser imanente, esta unidade. Então, nós cremos em um Deus que é três pessoas. As três pessoas formam um único e mesmo Deus. Possuem o mesmo ser, a mesma eternidade, a mesma forma. São um só e indivisa natureza divina. Então, por que nós falamos de processão? Porque o Filho procede do Pai de maneira tão perfeita que é o próprio Deus, com todo o seu ser, eternidade, todos os atributos de Deus. E da mesma forma, o Espírito Santo procede da relação de amor entre o Pai e o Filho e é também uma processão infinitamente perfeita. Eu não tenho aqui, mas eu me lembrei agora de um episódio de São José Cupertino, que ele explica para um bispo a Trindade. Estava conversando com o bispo e ele explica a Trindade. Mas ele pega um cobertor e esse cobertor ele dobra em três partes. Eu peguei aqui o saquinho da lapela do microfonezinho aqui, pra gente ver se a gente entende. Da mesma forma que São José Cupertino explicou a Trindade para este bispo. Está no filme dele, São José Cupertino, tem no YouTube, eu acho. É um filme antigo, preto e branco, mas muito bom. E ele explica assim a Trindade para este bispo. Ele pega um cobertor, né, um cobertor grande, e ele dobra este cobertor assim em três partes, mais ou menos assim. Não vai ficar perfeitinho aqui porque eu estou improvisando. E ele fala que assim é a Trindade. Uma parte Deus Pai, outra parte Deus Filho, que formam um só Deus. É claro que mesmo esta nossa explicação aqui,
às vezes acaba sendo limitado e podemos até cair no erro, porque a Trindade é difícil de explicar, é difícil de entender, e às vezes nós acabamos delimitando, explicitando, nós acabamos limitando a Trindade. Então, mesmo com essa explicação, que às vezes parece tão prática, podemos, infelizmente, cair no erro. Então, que nós possamos crer na Trindade. O Filho procede do Pai e o Espírito Santo procede desta mútua relação de amor entre o Pai e o Filho. Nós cremos em um Deus que é uno em 3 pessoas. Então, as 3 pessoas, elas se identificam por esgotar a mesma e única natureza. Então, por exemplo, quando nós pensamos no Filho, nós necessariamente pensamos no Pai. Quando nós pensamos no Espírito Santo, nós necessariamente pensamos nas pessoas do Pai e do Filho, pela qual o Espírito Santo é expirado. Na segunda processão, que é a do Espírito Santo, a igreja usa esta palavra, que é a expiração, que é o Espírito Santo, que é gerado pela essa mútua relação entre o Pai e o Filho, essa mútua relação de amor. Nós costumamos dizer que Deus Pai cria, Deus Filho salva e Deus Espírito Santo santifica. Às vezes não é muito correto dizer isso, porque quando Deus age, é a Trindade que age. Mas às vezes fica mais fácil de compreender, distinguindo. Então, a Trindade ela age em conjunto, mas há determinadas situações em que uma pessoa da Trindade se destaca mais. Jesus que veio ao mundo, Deus Filho que veio ao mundo e se fez um de nós e morreu na cruz por nós. É Deus Espírito Santo que permanece e conduz a igreja. Mas, de forma geral, de forma clara, é o próprio Deus uno, a Trindade, que age sempre. Então, esta dinâmica, caracterizada pelo movimento conjunto das pessoas da Trindade, é chamada pela igreja de pericoresis ou circunseção. 2 palavras difíceis, mas que quando a gente vê por aí, nós já relacionamos a este movimento, a esta dinâmica da Trindade. Então, o Catecismo no número 221, ele diz que Deus, ele é uma eterna comunicação do amor, Pai, Filho e Espírito Santo, e que ele nos destinou a participar deste amor, a participar nele, no próprio Deus. Esta eterna relação de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o motivo que nós tanto ansiamos quando nós estivermos na presença de Deus no céu. Perceber este amor que criou o mundo, este amor que salvou o mundo, que santifica o mundo. A relação da Trindade é aquilo que nós almejamos, viver esta mesma relação com Deus do céu e aqui nesta terra. Amar a Deus como o Filho ama o Pai. Amar o Filho como o Pai o ama. Amar o Espírito Santo como o Pai e o Filho ama o Espírito Santo. Esta relação, esta Trindade, a Trindade Santa, a família perfeita, a família é o modo em que nós seres humanos almejamos viver. Então, o Quarto Concílio de Latrão define a Santíssima Trindade desta forma: cremos firmemente e confessamos sinceramente que um só é o verdadeiro Deus, eterno e incomensurável, imutável, incompreensível, onipotente e inefável, Pai e Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, mas uma só essência, substância ou natureza absolutamente simples. Este é o nosso Deus. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, a mesma natureza, um Deus que é absolutamente simples. É importante você pegar, principalmente neste episódio hoje, sobre a Trindade, o texto base, porque há muitas citações, há muitas referências, e é bom você ler na íntegra e procurar essas referências, ver as passagens bíblicas. Continuando no Catecismo, para nós já encerrarmos, do número 234, o Catecismo diz assim, que o mistério da Santíssima Trindade é, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que os ilumina. A Trindade, o mistério da Trindade ilumina
todos os outros mistérios da fé. Sem a Trindade, não teríamos como explicar, crer no Deus cristão, no Deus que nós cremos. Nós teríamos uma fé obscura, uma fé que não é clara, uma fé que às vezes poderia até mesmo se assemelhar a uma superstição. Então, Deus, ele revelou a Trindade para nós na plenitude dos tempos, quando Jesus veio ao mundo. Por quê? Porque é necessário nós entendermos a Trindade, um Deus que é 3 pessoas. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades de fé. Toda a história da salvação não é senão a história de via e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo se revela, reconcilia consigo e une a si os homens que se afastam do pecado. Então, toda a história da salvação não é senão a história da via e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro, o Deus que é trino, se revela, reconcilia consigo as criaturas e une a ele os homens. Então este é o nosso Deus, um Deus que é trino, um Deus que nos ama, um Deus que quer que nós participemos deste amor que envolve toda a Trindade, esta comunicação de amor.